Oi, gente, seja muito bem-vindo ao canal Mensagem que Acalma. Mais um vídeo falando dessa campanha incrível que é sobre o Setembro Amarelo. Convidei uma grande amiga que é psicanalista, Daniela Nunes. Ela gravou um vídeo incrível, trouxe uma abordagem sobre o Setembro Amarelo, sobre saúde mental, de uma forma muito simples, mas que vai nos trazer muitas e muitas reflexões, né? Então, o vídeo ficou muito legal. Então eu quero falar para você, se você estiver necessitando, se você conhecer alguém que esteja necessitando, até mesmo alguém que você acha que não esteja, tem o CVV, que é atendimento 24 horas, totalmente gratuito, no telefone 188. Você pode ter certeza que do outro lado vai ter uma pessoa conversando, sem julgamento e com muito amor. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o Instagram da Dani e o telefone dela. Se por uma acaso você quiser passar o contato dela para alguém, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Ela trouxe uma abordagem muito tranquila de um assunto tão sério e que tem uma necessidade imensa de ser falado todos os dias. A Dani vai estar falando isso no vídeo, né? Que Setembro Amarelo é todos os dias, tá bom? Dani, gratidão pela confiança em mim, pela confiança no canal e por esse vídeo incrível que você gravou. Pode ter certeza que me ajudou muito e vai ajudar muitas pessoas. Tá bom, gente? Um bom final de semana e vamos compartilhar esse vídeo. Você pode ter certeza que será um grande presente. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Meu nome é Daniela Nunes, eu sou psicanalista e eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho então sobre o Setembro Amarelo. Então, o que é o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo é uma campanha muito grande de conscientização e de prevenção do suicídio. Ela nasceu desse jeito, especificamente prevenção do suicídio. Mas, de alguns anos para cá, Setembro Amarelo começou a se tornar uma campanha maior no sentido de falar de cuidados com saúde mental. Porque a gente vai entendendo que quando chega lá no assunto do suicídio, muitas outras coisas aconteceram antes e despertam também outros sentimentos, né? Então a gente entendeu, né, foi entendendo-se aí dentro dessa campanha que precisava, na verdade, falar de mais coisa, precisava falar de saúde mental, precisava falar de como a gente lida com essa dimensão do ser humano, com esse pedacinho do ser humano, que é essa parte psíquica, e que não é necessariamente só dentro dos consultórios, né, da terapia, porque muita gente tem essa ideia, né, de que a saúde mental, a gente só cuida de saúde mental fazendo terapia. E não é só isso. A terapia é muito importante e ela é um pedaço muito importante dentro de saúde mental para quem se sente adoecido, que no fim das contas somos muitos, né, de nós habitantes, tanto do Brasil aqui quanto do mundo, porque a nossa sociedade, no fim das contas, vive de uma maneira que pode ser muito adoecedora mesmo. Então, a rapidez, essa questão da comparação das redes sociais, essa questão de repente, precisar saber muito, ter muita coisa, então tá o tempo todo conectado. Isso, de fato, tem algumas consequências aí para esse pedacinho nosso psíquico que não são tão legais para todo mundo. E que tem maneiras melhores de usar e outras maneiras que não são tão legais assim de usar, né? Então, essa campanha de Setembro Amarelo, apesar dela ter nascido com esse objetivo inicial de ser uma prevenção do suicídio, para se falar a respeito, para quebrar tabu sobre isso, ela foi ganhando também outras dimensões, que é para falar sobre saúde mental antes que chegue nesse sofrimento tão grande que é, de repente, pensar nessa questão do suicídio, né? Então ela se tornou outras coisas também. Agora, para que serve, né, uma campanha desse tamanho? Ah, Dani, porque eu fico vendo aí, tem Setembro Amarelo, tem outras cores, cada mês é uma cor, e para que serve isso? Isso aí não é só marketing? Então, gente, campanhas como essa, elas acontecem, claro que assim, é setembro, então ao longo do mês de setembro a gente vai falar sobre esse assunto, mas e o resto do ano, que as pessoas continuam em sofrimento? Então, essas campanhas todas que vocês veem, e Setembro Amarelo não é diferente, quando a gente coloca uma coisa assim que marca um mês, que marca uma identidade visual, né, para essas campanhas,
fica mais fácil de grandes meios de comunicação entenderem essa campanha, entenderem o significado dela e incluir dentro das comunicações dessas mídias também. Então, a campanha Setembro Amarelo, por exemplo, não acontece só aqui no Brasil, acontece no mundo inteiro. Então, é um momento de muita gente falando sobre saúde mental, o que é muito bom. Pode, às vezes, parecer que cansativo e tudo mais, mas tudo isso que a gente está fazendo aqui, e a gente nas redes sociais, na internet, parece que é muita coisa acontecendo, mas, na verdade, gente, é muito recente esse movimento de saúde mental. Então, para a gente ter uma ideia, hoje a gente fala sobre isso muito mais, coisa de 10 anos para cá, da pandemia para cá. A pandemia faz 5 anos só. A gente tem muita coisa para falar. No Brasil, para vocês terem uma ideia, tem uma quantidade enorme de afastamentos do trabalho por saúde mental. Então, quer dizer, a gente tem hoje estatísticas, dados que comprovam que é necessário fazer algo sobre a saúde mental. Então, tudo que vocês veem na internet, e mesmo em campanhas grandes assim, que parece cansativo, mas, gente, é muito pouquinho dentro do que ainda é necessário. Porque agora a gente tem um pouco mais de vocabulário sobre saúde mental, agora a gente tem um pouco mais de ideia de que, se eu não estiver bem, eu preciso procurar ajuda, e aí onde eu procuro ajuda. Agora, por exemplo, as gerações que chegam agora já numa idade que tem essa condição de entender que a rede social, que a internet também pode ser uma ferramenta de busca e de conhecimento e de alimento nesse sentido de entender melhor as coisas, essa geração agora tem vocabulário. Mas olha quantas gerações não tiveram vocabulário. Então quer dizer que só essas gerações de agora que vão conseguir ser beneficiadas por falar de saúde mental? Com certeza não, porque dentro de uma família tem várias gerações ali, né? Então os mais velhos, os mais jovens também, mas entre uma coisa e outra tem várias outras pessoas. E quando a gente começa a falar de saúde mental, se o mais jovem começa a levar isso para dentro do lar, da escola, da empresa, isso começa a se amplificar, né? Começa a se multiplicar. E as pessoas, pode até ser que elas não gostem no início, mas elas vão falar, nossa, o que será que é isso aí de saúde mental? Como será que isso acontece dentro da minha casa? Tem espaço para conversar sobre saúde mental na minha casa? Sobre emoções difíceis, porque a gente falar de alegria é uma coisa, a gente falar de tristezas e outras coisas já não é tão fácil assim. Então, será que dentro de casa tem essa possibilidade, na escola, no trabalho? Quando a gente começa a falar sobre isso em campanhas muito grandes como essas, a gente começa a se perguntar sobre isso. E isso é muito importante, muito positivo, porque dessa forma é que a gente consegue modificar a maneira de se olhar para determinados assuntos, né? Suicídio é um deles, porque até não muito tempo atrás não se fala sobre isso, não falemos sobre isso, não vamos falar, porque se falar, né, pode não ser bom, isso é coisa de gente que não tem fé, isso é coisa de gente que precisa de ajuda e não vai atrás de ajuda, e hoje a gente já sabe que isso não é verdade. A gente já entende hoje que existem sofrimentos que de repente estão em níveis maiores e que tem outros que de repente estão em níveis menores, mas que todos eles são sofrimentos que precisam ser levados em consideração. Então é por isso que a gente precisa de campanhas e cada vez mais de campanhas que estejam realmente trabalhando para levar reflexão e conscientização para as pessoas, para que cada vez mais toda essa população tenha acesso a essa informação e a esse entendimento também, né? Então, mas o Setembro Amarelo é só para setembro? Não, pelo contrário. Eu, por exemplo, que sou psicanalista, estou o tempo todo falando disso e para todo mundo que eu posso. Eu falo, eu pergunto, eu quero ouvir, justamente porque é um trabalho de um dia de cada vez, todos os meses do ano. Então, em setembro, tem uma cobertura maior da mídia,
tem essa questão de estar nas redes falando sobre isso de uma maneira mais centralizada, assim, no sentido de todo mundo falando sobre o mesmo assunto, né? Com um foco maior naquilo. Mas o resto do ano todo a gente tem que estar falando sobre isso. Então, é muito importante, por exemplo, se você vê na sua empresa, se você vê em qualquer um dos espaços que você está, as pessoas falando sobre isso em setembro, mas de repente ao longo do ano meio que ignorando o assunto, já é uma possibilidade de, olha, vamos lembrar que é o ano inteiro? O que a gente pode fazer para lidar com esse assunto, de repente na empresa, na escola, dentro de casa mesmo, de maneira mais aberta o ano todo, para não se preocupar com isso só em setembro. Então a gente vai de pouquinho, tá, gente? É de pouquinho, isso é importante lembrar, porque questões de saúde mental, elas estão muito conectadas com ir aos poucos, com uma velocidade que respeita a velocidade interna de cada pessoa, que é justamente uma das questões que adoecem muito o indivíduo hoje em dia, porque como tudo tem que ser muito rápido, o trabalho tem que ser muito rápido, a meta tem que ser atingida, atingir uma tem que ter outra, na escola tem que atingir as notas tais, se você não atinge, se você atinge só um pouco, então tudo isso é muito rápido, e a psique não obedece o tempo do relógio. A psique, esse pedacinho nosso aí que é tão abstrato, parece, né? É um pedacinho que precisa seguir o tempo do indivíduo. Então, o tempo do aprendizado, a gente não aprende com alguém falando pra gente, tem que resolver isso em 5 minutos. A gente não aprende dessa maneira. E isso serve para outros pedaços da nossa vida também. Então, falando aqui com vocês sobre um pouquinho aí de Setembro Amarelo, a intenção é que vocês possam pensar sobre isso e entender, nossa, como é que eu lido com essa questão de saúde mental? Na minha casa a gente consegue conversar sobre isso? Nossa, será que eu não estou precisando de uma ajuda profissional? E aí, gente, é importante que a gente saiba também que saúde mental, então, não é só procurar terapia. Terapia é um pedaço importante, é assim uma das grandes ferramentas dentro de saúde mental, mas saúde mental também é ter espaço e tempo para o seu lazer, fazer coisas que você gosta, criar vínculos entre pessoas e com pessoas que você se importa, que você se sente bem, você ter um espaço dentro de onde você está, dos lugares em que você frequenta, que você consegue vivenciar de maneira saudável também. E aí eu sempre falo assim, né? Parece que o mundo, assim, ele meio que parece que faz a gente colocar determinados itens e ir meio que ticando, né? Espaços saudáveis entre amigos, tenho, tico lá. Um hobby para eu poder fazer coisas que eu gosto, tenho. Então, se eu for ticando um por um, tá tudo certo? Não é bem assim que funciona. Essas são coisas para vocês irem percebendo. Mas, dentro de saúde mental, a gente vai entendendo também como que a gente está funcionando internamente. Porque é natural do ser humano, isso é muito importante, é natural do ser humano que a gente tenha momentos de felicidade, momentos de tristeza, aí às vezes tem um luto no meio do caminho, aí tem uma frustração daquelas que a gente não gosta muito de lidar, no trabalho, em casa, na escola, e isso tudo faz parte da nossa vida. Então, saúde mental não é um monte de coisa ali para você ir ticando os objetivos e faço tudo isso, tenho saúde mental. Não é isso. Essas são algumas coisas para você ir notando, mas para você também ir notando dentro de você como é que você está lidando com as coisas. E se tem espaço para você falar sobre isso ao teu redor, né? Então, tudo isso é saúde mental. E aí a gente vai aprendendo aos pouquinhos, um dia após o outro, a entender como é que a gente se relaciona com isso. E quando a gente aprende a fazer isso com a gente deixa espaço para o outro também trazer as questões, a gente começa a ouvir de verdade o que as outras pessoas dizem para a gente, porque quando a gente não faz nem com a gente, quando alguém vem trazer para a gente um sofrimento, uma tristeza, e às vezes são pessoas bem próximas, por exemplo, filhos, por exemplo, o cônjuge, né, a esposa, o marido, um amigo ou uma amiga muito próximos. Quando essas pessoas começam a trazer para a gente questões de sofrimento, muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer. Ou então vai trazer um sofrimento nosso mesmo, que a gente fala, meu Deus, eu nem quero ouvir sofrimento porque me lembra o meu sofrimento. Então, quando a gente vai aprendendo a lidar com as nossas questões, a gente vai também
dando espaço para as pessoas ao nosso redor irem trazendo essas coisas para a gente. Ou se a gente não consegue lidar com aquilo, a gente consegue falar para a pessoa, olha, eu não consigo te ajudar, mas liga lá no CVV, eu vou te dar o número, vem aqui, eu vou discar para você, fala aqui no meu telefone. A gente começa a ter ferramentas, olha, conheço um terapeuta, um psicólogo, vamos lá no psiquiatra. Ir no psiquiatra não é sinal de fraqueza, não é sinal de loucura, pelo contrário. Né? Então a gente começa a ter outras visões sobre esses assuntos e isso vai transformando as pessoas ao nosso redor, os espaços em que a gente vive, e é assim que a gente vai construindo, gente, bem de pouquinho mesmo, bem devagarinho mesmo, espaços mais saudáveis para a gente poder vivenciar e falar tanto sobre sofrimento quanto sobre coisas legais. Porque a gente também tem lugares em que a gente não pode falar coisas legais, porque parece estar afrontando alguém, né? Eu ouço bastante isso. Como é que eu vou ser feliz quando no meu país tem tanta fome, pobreza e desigualdade? Como é que eu vou ser feliz quando no mundo em que eu vivo ainda tem um monte de guerras? E a gente vai entendendo que não, pera, eu posso ser feliz, eu também posso ir lidando com as questões difíceis aos pouquinhos, e tudo isso faz parte da gente entender essa dimensão e todas essas dimensões aí que é saúde mental. Então, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês, né? E que vocês possam levar esse entendimento, que vocês possam fazer essa reflexão com vocês, porque a construção aí do Setembro Amarelo não é só em setembro de fato, é para o ano todo. Eu costumo falar que em setembro a gente recebe um lembrete um pouco maior, mas é um lembrete para a gente carregar por ano todo e para a gente ir fazendo essa movimentação aí em todos os lugares em que a gente está, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.